Ela era uma modelo no auge da carreira e ela nunca imaginou que aquela seria a última foto. Alguém armou uma emboscada para ela. Te inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Linda Soulbeck nasceu em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, em julho de 1968. Linda morava com os pais e com o irmão. Ela sempre foi uma criança sapeca, não gostava muito de se arrumar, não gostava de se maquiar. O que ela gostava mesmo era de brincar com a gurizada na rua. Ela não tinha noção da sua beleza e nem dava bola para isso. Mas a mãe dela sempre viu, toda aquela beleza não podia ser desperdiçada. Quando Linda estava no ensino médio, a mãe dela, chamada Elaine, começou a incentivar a filha a começar uma carreira de modelo. Linda acabou sendo induzida pela mãe e passou a se maquiar, a se arrumar, deixando a sua beleza cada vez mais evidente. E em seguida, por causa disso, apareceu alguns trabalhos. Ela fazia algumas fotos como modelo para fotógrafos amadores. Linda fazia todos os trabalhos que ofereciam para ela. Não demorou muito para Elaine colocar a filha numa agência de modelos. Devido à pequena estatura de 1,60 m, Linda fazia fotos, porque para passarela tinha que ser mais alta, como é até hoje, na maioria dos casos. Linda começa a deixar a timidez de lado, ganha experiência e se torna uma modelo profissional. Agora, com 21 anos, em 1990, Linda vira animadora de torcida de futebol americano. Havia um concurso muito disputado para conseguir essa vaga. Linda conseguiu, porque ela era muito simpática, se dava bem com todo mundo e era extremamente bonita. Quando ela vira animadora de torcida, ela fica mais conhecida, começa a receber uma enxurrada de propostas de trabalho de modelo. Mas essa fama toda não fez com que Linda perdesse a sua essência, a sua humildade. Linda estava morando em Los Angeles com 3 amigas que também eram modelos. Mas Linda estava sempre presente na casa dos pais. Todos os dias, se ela não fosse na casa deles, ela ligava para conversar. Linda era extremamente amorosa com a família. Ela teve alguns relacionamentos breves. Um deles foi com um ator famoso chamado Lorenzo Lamas, mas também não deu em nada. A vida de Linda estava dentro da normalidade, cada vez trabalhando mais. Até que no dia 16 de novembro de 1995, Linda recebe uma proposta de fazer um teste para participar de uma série de televisão como atriz. Linda Soulbeck tinha um nome de peso no mundo da moda. Todas as marcas a conheciam. Assim que ela recebeu a proposta, porque ela queria muito ser atriz também, ela liga para a mãe para contar a novidade. Linda conta para Elaine que antes de ir para o teste, ela tinha que fazer umas fotos para uma campanha. E quando tudo terminasse, à noite ela iria ligar para contar tudo. Mas já era tarde da noite, nada de Linda ligar. A mãe dela achou estranho, porque ela nunca tinha feito isso. Ela sempre mantinha contato com a família. O pai, Robert, e o irmão, Steve, disseram que não deveria ser nada e ela estava apenas trabalhando. Ela estava muito ocupada. A noite passa e no dia seguinte, Elaine liga para a casa de Linda para falar com as colegas que moravam com ela, para saber se Linda estava bem e onde ela estava. Mas nenhuma delas sabia nada sobre o paradeiro de Linda Soulbeck. Na hora, a família da modelo liga para a polícia. Tanto a família como amigos, vizinhos e conhecidos colocaram cartazes do desaparecimento de Linda em toda a cidade de Los Angeles. A polícia começa a investigar e descobre que Linda não foi no teste de atriz. Todos se apavoraram, viram que alguma coisa de muito grave teria acontecido. A polícia conversa com os amigos, com as pessoas que trabalhavam com Linda, com as pessoas que trabalhavam nos locais que Linda frequentava, mas ninguém sabia de nada. Já tinha se passado uns 2 dias, não havia rastro algum. A família então resolve ir para a mídia para contar o que estava acontecendo e o caso ganhar mais visibilidade. Assim teriam mais pessoas atentas e mais pessoas procurando por ela. O caso começa a aparecer em todos os jornais e emissoras de TV a nível nacional.
Até que 2, 3 dias depois, um homem que passava pela Floresta Nacional Ângeles mexia nas lixeiras, achou em uma delas fotos de uma mulher loira e muito bonita. Esse homem se encantou pelas fotos e levou para casa. Como o rosto de Linda estava passando na mídia o tempo todo, esse homem olhou as fotos que tinha pego na lixeira e viu que se tratava da mesma pessoa. Imediatamente, ele liga para a polícia para falar sobre as fotos que tinha encontrado na lixeira. Os policiais vão na hora até o lugar onde estava o lixo antes que a coleta retirasse os restos dali, com a esperança de encontrar alguma pista. E a polícia encontra. Eles acharam pertences que eram de Linda, na mesma lixeira aonde este homem tinha encontrado as fotos. Lá tinha a agenda pessoal dela e um contrato de aluguel de carro, no nome de um homem chamado Charles Rathbun. Essa floresta ficava a 40 quilômetros de distância de Los Angeles. O carro dela também estava desaparecido. Mesmo a polícia tendo achado a agenda e esse contrato de locação, ainda não havia nenhum suspeito. A polícia continua investigando. A família, os amigos e a comunidade local estavam procurando também. Dezenas de pessoas entraram na floresta para achar algum rastro de Linda Solberg. Um amigo de Linda, que estava ajudando a procurar, achou em outra lixeira, a 9 quilômetros de distância da primeira, uma nécessaire com a maquiagem de Linda e um par de meias pretas. Examinando todo esse material, a polícia encontrou na agenda de Linda, estava na lixeira, o mesmo nome do homem que estava no contrato de locação de aluguel de carro, Charles Rathbun. Isso se tornou uma grande pista. Mas quem era Charles? A polícia foi atrás. Ele tinha 38 anos e era fotógrafo. Charles era muito famoso e conhecido no mundo da moda, que a profissão dele era fotografar as modelos. Linda conheceu Charles em 1992. Eles fizeram alguns trabalhos juntos e depois disso só se reencontraram em 1995. Ele era um dos maiores fotógrafos de Los Angeles e ele tinha especialidade em tirar fotos de carros também, campanhas publicitárias de automóveis. A polícia conseguiu levantar a informação que 2 semanas antes do desaparecimento de Linda, ela se encontrou com Charles em um evento. Depois da procura de pistas na floresta, o carro de Linda é encontrado no estacionamento de uma lancheria. E no exato momento que a polícia averiguava o carro, um dos policiais recebeu uma ligação. Era Charles. Ele estava ligando para dizer que tinha algo para contar. Charles falou para a polícia que no dia que Linda desapareceu, eles haviam combinado de se encontrar nessa lancheria, para trocarem uma ideia sobre o trabalho. Era para dar algumas dicas para Linda, porque afinal de contas, ele era um dos melhores fotógrafos do mundo da moda. Charles disse que deu essas dicas e depois foram embora, separados, e que ele não tinha mais visto ela depois daquilo. A polícia pede para Charles ir até a delegacia. Ele concorda, mas na hora combinada ele não apareceu. Ele vai para casa e começa a ligar para alguns amigos, dizendo que faria algo contra si próprio. Os amigos, ouvindo aquilo, foram correndo até a casa dele. Chegando lá, eles viram que Charles estava armado. Charles fez um disparo acidental no braço de um dos amigos. Então eles chamam a polícia e Charles é preso. A polícia começa a investigar Charles mais a fundo, porque provavelmente ele tinha participação no desaparecimento de Linda. No carro que ele havia alugado, foi encontrado sangue no banco. A polícia conseguiu um mandado para investigar o carro dele. Charles começou a ser interrogado. No interrogatório, ele estava extremamente nervoso e ele começa a falar. Ele disse que no dia 16 de novembro, ele ia fazer algumas fotos do tal carro que ele tinha alugado. Chamou Linda para participar e ela aceitou. Eles foram fazer o trabalho num deserto chamado El Mirage. Ele conta que chegaram lá e ele pede para Linda dirigir. Ele ia começar a tirar as fotos dela. Mas a maneira que ela estava dirigindo não era a correta. Então ele pede para ela sair do carro e ele pega o volante para mostrar para Linda como deveria ser feito. Mas que num certo momento ele perde o controle do volante, bate nela.
Ele disse que na hora sabia que Linda não respirava mais e que, como isso foi um acidente, ele ficou desesperado e tentou ajudar, mas não tinha mais nada para fazer. Então ele colocou Linda no banco de trás do carro, chegando na Floresta Nacional Angeles. Aí ele resolve enterrá-la e jogar no lixo todos os seus objetos pessoais. Mas por que ele jogou no lixo o contrato de locação de aluguel de carro? O estado de nervosismo de Charles era tão alto que a polícia até chegou a acreditar um pouco na história que ele estava contando. Mas não havia batida alguma na frente do carro. A história que ele contou não era verdadeira. Então a polícia taxativamente pede para ele dizer aonde estava o corpo de Linda. Charles concorda. Eles vão para o deserto e todos os lugares que ele apontava não tinha nada. Eles ficaram um dia inteiro procurando por Linda nos locais que Charles falava. Até que de repente ele diz que não ia contar mais nada para a polícia. Provavelmente ele se deu conta que se eles achassem o corpo, eles iam ter certeza que toda a história que ele contou não era verdadeira. Porque o corpo fala e, com certeza, contaria outra história. Passou mais alguns dias e ninguém tinha ideia de onde Linda estava. Charles continuava preso e a sua vida foi esmiuçada pelos investigadores. Charles era rico e muito bem-quisto no meio das top models. Mas tinha um detalhe peculiar que ninguém sabia. A personalidade dele era instável. De repente ele ficava furioso e jogava objetos longe, além de dar em cima das modelos, sendo extremamente desagradável. A polícia, com um mandado judicial em mãos, vai até a casa de Charles para averiguar. Na casa, eles viram no computador dele muitos memes, brincadeiras, zombando de mulheres loiras. Charles, na prisão, soube disso e tentou contra si novamente. Ele escreveu na parede com seu próprio sangue algumas palavras, entre elas a palavra desculpa. Charles foi socorrido a tempo e ficou bem. E depois de 9 dias de desaparecimento de Linda, Charles resolve levar a polícia até o corpo. Dessa vez, estava onde ele falou. De acordo com o legista, Linda Sobeck foi abusada e tentou lutar muito para escapar. Tinha marcas de amarradura por fita adesiva nos tornozelos. A causa da morte foi asfixia e não uma batida de carro. Ou seja, toda a história que Charles contou era mentira. A defesa dele disse que tudo o que aconteceu foi consensual e Linda quis e que a batida de carro houve sim, mas foi acidental. Claro que essa tese foi por água abaixo, que além da confissão e do corpo, tinham todas as outras evidências materiais comprovadas. E em 1996, Charles é levado a julgamento. A defesa apresentou as fotos que Charles fez de Linda naquele dia. A promotoria viu nas fotos o par de meias pretas encontradas na lixeira eram as mesmas que Linda usava nas fotos. Essas meias estavam todas rasgadas. Ou seja, primeiro Charles fez tudo o que fez e depois obrigou ela a tirar as fotos. Tanto é que nas imagens ela parecia muito triste. Não tinha mais como Charles escapar. Eram muitas provas contra ele. Por isso ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito a condicional. Charles Rathbun fez tudo isso porque deu vontade. Ele estava afim. Simples assim. Naquele dia ele levantou e decidiu que ia fazer tudo isso com Linda Sobeck, acabando com a vida de uma inocente e com a família dela. Pessoas como Charlie, de repente, têm um gatilho e do nada eles resolvem cometer essas atrocidades. Não esquece de deixar um comentário, te inscreve no canal e até o próximo vídeo.